Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Nós estamos alegres porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Você acabou de declarar: eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Você acabou de declarar que é dependente do Espírito Santo, então não deixe ele sair daqui sem ser tocado pela presença dele. Porque desde quando você se arrumava, se preparava, o Espírito Santo já estava aqui, pronto para te abençoar e para receber a sua adoração, né, mantra manás. Então não saia daqui nessa noite hoje, sem ser tocado e impactado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, glória a Deus, louvado e exaltado seja o Senhor. Enquanto vocês procuram, eu quero aqui ressaltar, né, o convite do pastor Elton para o encontro de casais. Irmão, só falta você fazer sua inscrição, né? Não falta mais nada. Eu fiquei feliz de ver aqui a Tainara, mas vai que dá para vocês ir, hein, Tainara? Você mais o Marcelo. Meu Deus, vocês só viajam, misericórdia. Irmãos, não perca a oportunidade de ser abençoado, amém? Vai lá, faça a sua inscrição e nós teremos um jantar muito especial esse ano, hein? Jantar das emoções, divertidamente casado. Amor, ansiedade, raiva, alegria, tristeza. Qual é o sentimento aí que tem estado mais presente lá no seu casamento, na sua vida? Irmã, você tem sido 100% raiva, 100% alegria? Como é que estão as emoções, né? Que o Senhor possa controlar as nossas emoções. Todo mundo encontrou? Eu vou ler a partir do versículo, do versículo 12, tá, irmãos? Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios só moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trata de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ela estava o quê, irmãs? Derramando a minha alma diante do Senhor. Tem coisa melhor, irmão? Não tem, não. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e seu semblante já não era mais triste. Põe a mão no seu coração, quero orar com você. Senhor Deus, visita agora cada um dos seus servos. Senhor, visita a minha vida. Eu estou aqui como um vaso, Senhor, e que o Senhor possa falar com a tua igreja, não aquilo que nós queremos, mas que o Senhor possa falar sobre as necessidades da sua igreja, Pai. Senhor, que nós possamos sair daqui hoje cheios do Espírito Santo de Deus, e que nós possamos ser tocados por essa palavra, impactados por essa palavra, porque a sua palavra, Deus, transforma, cura, liberta, e que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Irmão, senta adorando. Senta adorando, não perde a oportunidade de adorar. Quantas pessoas queriam estar aqui no nosso lugar, mas não podem estar aqui adorando ao Senhor. Então não deixe de adorar. Eu quero pedir você para olhar para o irmão que está do seu lado. Irmão, não tem muito esse costume de ficar mandando a gente perguntar, mas olha para o irmão aí, diga para ele assim: qual o propósito do seu milagre? Pergunta aí, assim, com autoridade, sabe, irmã? Qual que é o propósito do seu milagre? Milagre tem que ter propósito, né, irmão? Milagre tem que ter sentido. E muitas das vezes nós não queremos oferecer ao Senhor algo bom para que nós possamos gerar o nosso milagre, para que nós possamos adorar ao Senhor com aquilo que Ele escolheu para nós. Eu estava aqui no louvor pensando, né?
Quantas vezes, irmãs, nós somos questionadas? Ah, mas por que ela ri tanto? Por que ela chora tanto? Por que ela pula enquanto ninguém está pulando? Por que ela está chorando o culto inteiro? Por que ela chora na palavra? Por que ela chora no louvor? Não entendo por que ela é tão emocionada. Irmã, quem não está precisando do milagre que você está, não entende a sua dor. Quem não precisa, quem não está no propósito que você está, não vai entender a dor que você está sentindo. Sabe, ninguém vai entender o porquê você adora o Senhor com o seu melhor, porque você, somente você entende o propósito de Deus para a sua vida, sabe, irmã? Não dá para outra pessoa entender o propósito de Deus. Às vezes eu falo para o Elton assim da nossa diferença, né, irmãos? Porque eu sou emocionada, eu sou, chorona. Se tiver que pular, eu pulo também. Na hora do louvor eu me rasgo, porque o Pai está aqui. E porque eu sei o que eu quero dele, sabe? Eu sei o que eu preciso dele. E eu sei quais foram as promessas que ele fez para a minha vida. Sabe, irmãs? Eu sei de onde o Senhor tirou a minha dor. Eu sei quando foi que eu deitei na minha cama e não consegui dormir. Eu sei quando foi o dia que eu passei a noite inteira acordada, porque estava aflita, com a alma angustiada, chorando e pedindo socorro para o Senhor. Você sabe quantas noites você passou em claro. Você sabe quantas madrugadas você chorou diante do Senhor, dizendo: Pai, eu preciso do meu milagre. Me socorre, Espírito Santo. A minha alma está aflita, a minha alma está angustiada. Eu não consigo, Senhor, mais fazer sozinha. Eu preciso, Senhor. Meu Deus. Eu te amo, viu, filho? Irmãos, eu perdi a concentração aqui com o bilhetinho que eu li do Marcos Paulo. Eu achei que era uma coisa muito séria e aí eu perdi um pouquinho a concentração. Você é a pregadora mais top do mundo. Essa é a sua hora de brilhar, mãe. Vale a pena chorar pela sua casa, sabe, irmãos? Vale a pena chorar pelo sonho da tua família. Às vezes a gente fica perdendo tempo na igreja e não busca o Senhor, clamando a Ele. O irmão Marcelo disse: o Senhor me levou para um lugar desconhecido, para um lugar que eu não queria ir. Mas quando eu entendi o propósito que Deus tinha naquele lugar, aquele lugar passa a ser o melhor. Aquele lugar passa a ser conhecido, aquele lugar passa a ser de bênção, aquele lugar passa a ser confortável. Sabe quando é que a tua casa vai ser abençoada? Quando você colocar ela no teu joelho e apresentá-la ao Senhor. Sabe quando é que os teus filhos serão bênção? Quando você se ajoelhar, se prostrar e colocá-los diante do Senhor. Ana precisava de um milagre, Ana queria gerar, mas ela já entendia que pela humanidade, olhando humanamente, não era possível. Então todos os anos ela subia ao templo do Senhor para chorar, para clamar. Às vezes alguém dizia: Ana, por que você não come? Por que você não festeja? Por que você não aproveita? Peraí, porque agora eu estou pagando o preço. Eu estou orando, eu estou buscando para depois eu festejar, para depois eu sorrir. Mas agora eu ainda estou no processo. O processo que o Senhor permite você passar não é para te matar. O processo que o Senhor permite você passar não é para te envergonhar, não é para te humilhar. Ele não te esquece durante o processo, mas Ele está te preparando para viver o extraordinário de Deus. Ele está te preparando e Ele está te moldando para ter um caráter de Cristo. Sabe, irmão, cada processo que nós passamos, nós precisamos parecer um pouco mais com Jesus. Cada dor que o Senhor permite a gente passar, cada prova, ela tem que nos levar mais perto de Deus, ela tem que nos levar mais próximo da santidade, ela tem que nos levar à adoração. O contexto que Ana estava inserida, irmão, não era um contexto muito bom, era um contexto de crise, era um contexto difícil, mas ela adorou e creu no Senhor.
Eu creio, irmão, que a história de Ana, ela é uma história muito conhecida, que nós conhecemos e que quase todos nós, enquanto cristãos, nós conhecemos. Mas talvez você não saiba que durante a história, neste contexto, também estava acontecendo uma tribulação e uma transformação, uma mudança de tempo em Israel. A Bíblia vai dizer lá no final de Juízes que Israel não tinha rei, ninguém governava, não tinha governante. Então cada um fazia de acordo com aquilo que pensava. Então o contexto em que Ana estava inserido era um contexto onde não tinha um rei para governar, onde o povo era governado pelos juízes, e os juízes não tinham muito compromisso com a palavra. Eles erravam, Deus cobrava, aí Deus perdoava, e eles erravam, eles não tinham muito compromisso. Então eles estavam vivendo uma crise governal, uma crise onde aquele governo não governava o povo de Israel. Não tinha um rei para levantar e para dizer: vamos embora, vamos governar. Ali estava tendo uma crise moral e uma crise espiritual, porque não havia sacerdote, homem de Deus, para se posicionar diante do pecado. Muitas vezes eles abriam mão, eles fingiam que não estavam vendo, eles pecavam. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli profanavam as ofertas que eram trazidas ao Senhor. Eles tocavam naquilo que não era deles, naquilo que era do Senhor. E muitas vezes, irmãos, Eli sabia, ele ouvia falar, mas ele era conivente com o pecado. Não adianta o Senhor te colocar num lugar de honra. Não adianta o Senhor te colocar para pregar e você não falar nada. Não adianta o Senhor te honrar e você não se posicionar. Ei, a nossa geração está doente. Nós precisamos nos levantar e nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Sabe, irmão, aquele homem que não vai aceitar o pecado, aquela mulher que não vai se render ao pecado, que não vai viver nada mais além daquilo que o Senhor planejou para que nós vivêssemos. Então o contexto que Ana estava vivendo era um contexto difícil, era um contexto que faltava um rei para conduzir Israel, era um contexto que faltava um sacerdote posicionado, um sacerdote que não aceitava o pecado, era um contexto onde faltava um juiz sério que conduzisse as coisas de Deus com seriedade, e era um contexto onde faltava um profeta de verdade. Então o contexto de Ana era esse. Aí quando nós entramos na casa de Ana, faltava gerar milagre. Então ela já estava num contexto de falta, num contexto de crise, e na casa dela também tinha uma crise, porque Ana, irmão, a Bíblia vai dizer que Eucana amava Ana mais que tudo. A Bíblia vai dizer que quando eles subiam ao templo para adorar, Eucana dava ali uma porção aos filhos, a sua esposa Penina, mas a porção para Ana era dobrada. Ana era amada, Ana era cuidada, mas Ana era amargurada porque ainda não tinha gerado milagre. Sabe, irmã, quantas vezes alguém vai olhar para você e vai dizer: você tem tudo, pastora Girlene, sua vida é perfeita, ei, o pastor te ama, está chorando por quê? Está reclamando de quê? Mas só a pastora Girlene sabe aonde está a dor do seu coração. A Bíblia vai dizer que Eucana dizia para ela: ei, Ana, eu não te valho, não te basto mais do que 10 filhos. Você é amada, você tem tudo. Mas ela queria gerar um milagre. Ela precisava gerar. Então o contexto de Ana era um contexto onde ela era amada, onde ela tinha alguém que a incentivava, que protegia, que cuidava. Mas do outro lado tinha uma pessoa que a odiava, que a invejava, que reclamava, que jogava na cara dela: ei, tá indo de novo para a igreja porque tu não vai dar conta, tá indo para quê? Tu não tem filho, olha aqui o tanto que eu já tenho, para, desiste, Deus não quer mais você. Quantas vezes, irmãs, alguém te diz: para,
desiste, não vai dar certo, está tentando porque, ei, teu casamento acabou, não tem mais jeito para o teu filho, não tem mais solução, não vai dar certo, a porta não vai abrir, mas eu estou dizendo, não desista, porque toda vez que subires ao altar, subires ao monte para adorar, lá estará o Senhor para ouvir a tua oração, Ele está lá. Então a Bíblia vai dizer que Penina, ela criticava, ela apontava, ela dizia, olha, eu tenho filho, você não tem. Ele estava dizendo, o Senhor me abençoou, não te abençoou. Toda vez que Ana subia ao monte, tinha alguém jogando algo na cara dela, tinha alguém humilhando, tinha alguém desprezando. Toda vez que Ana ia adorar, tinha alguém dizendo, para, desiste. Toda vez que Ana ia orar, tinha alguém dizendo, para, já tem muito tempo que tu está pedindo e nada acontece. Sabe, irmão, não foi de um dia para o outro. Ana chorou 2 meses, a bênção chegou, não. Porque o intervalo foi grande. A Bíblia diz que Penina já tinha filhos. Ei, o intervalo, o processo que ela orou foi grande. Então eu acredito que em algum momento daquele processo de dor, daquele processo de angústia, a própria Ana olhou para si e disse, Senhor, por que mesmo que eu estou lutando? Porque parece que o Senhor não me vê mais. Parece que o Senhor me esqueceu. Parece que o Senhor não me ama. Parece que o Senhor não tem mais projeto. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? Quando Deus olha pra gente e diz, tem um projeto contigo, tu já acha que é amanhã. A gente é assim, irmã. Nós somos seres humanos. Eu me lembro, quando eu e o Mesuelto casamos, eu tinha 17 anos, ele tinha 23, né, irmã? Era 2 meninos. Nós casamos em janeiro, em dezembro a gente estava dirigindo uma igreja, 2 meninos. Irmão, e às vezes a gente passava uma luta financeira, uma prova financeira, que eu falava, meu Deus, misericórdia, cuida da minha casa, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. E aí, irmão, no auge da nossa dificuldade financeira, no auge da nossa prova, o Elton inventava de reformar as igrejas. Aí, irmão, que o sofrimento aumentava, porque a gente já estava na prova, e a gente ainda tinha que ficar angustiado, porque tinha que pagar as contas da igreja. E aí naquela luta, naquela prova, um dia o Senhor leva uma missionária na nossa igreja, ela pregou a glória, desceu, o fogo caiu. No final ela disse, pastor, Deus está dizendo que hoje Ele derrama sobre você o dom da prosperidade. Ele está dizendo, pastor, que tu vai prosperar de uma forma a qual você nunca sonhou. E todos aqueles que estiverem ao teu lado, estenderem a mão para ti, prosperarão junto. O que eu pensei? Vou amanhecer rica. Irmão, o crente é assim. Aí a gente esquece que tem um intervalo, né? Aí a gente esquece que para viver a prosperidade eu tenho que estar pronta para não desistir do Senhor. Quantas pessoas prosperaram e acharam que o dinheiro era melhor que Cristo? Quantas pessoas prosperaram e acharam que o dinheiro tinha mais poder que Deus? Que o dinheiro compra alegria, saúde? Não compra, irmão. A alegria vem do céu, a saúde é o Senhor que nos dá, porque nós servimos um Deus que ressuscita até morto. E aí eu pensei, nossa, agora está muito bom. Irmão, pensa, todo mundo que estava do nosso lado começou a prosperar. Os irmãos trocando de carro, comprando carro, e nós que jeito, amor? Na prova. Irmão, pensa, a prova parece que aumentou, o trem ficou mais complicado. Aí veio o Marcos, e nós na prova, dando glória a Deus na prova. E aí, irmão, aqueles primeiros dias eu questionava Deus, por que, Senhor? Meu Deus, acho que aquela profeta não era de Deus. Não era, não, Senhor, porque eu comecei a questionar. E aí as coisas ficaram pior. Mas quando eu esqueci aquela revelação, eu comecei a orar. Senhor, prospera a minha casa. Senhor, abre a porta. Senhor, cuida da gente. E aí o Elton foi para a faculdade, fez faculdade. Eu fiz faculdade. E o Senhor foi prosperar. Irmã, 10 anos depois nós começamos a viver a prosperidade de Deus. 10 anos depois. Só que foi tão incrível que no processo a gente esquece. Às vezes eu chorava para clamar por um irmão, pedir bênção para alguém, e o Senhor foi me dando a minha casa, o Senhor foi me dando um carro, o Senhor foi dando uma faculdade, o Senhor foi melhorando o trabalho. Durante a pandemia, todo mundo em crise, todo mundo na luta, com medo de gastar dinheiro.
o Elton compra uma caminhonete. Falei, meu pai do céu, é Deus mesmo. Passou uns dias, eu mais doida ainda, vendi a caminhonete dele e comprei uma chácara. E depois a gente olhou e pensou, meu Deus, a gente nunca sonhou com isso. Ele falou, você lembra que o Senhor ia nos dar coisas que nós nem sonhamos? Comecei a chorar. Falei, meu Deus, 10 anos depois, que dor, que angústia. Quantas vezes eu achei que a bênção não ia mais chegar. Quero fazer um paralelo com você entre Sara e Ana. A Bíblia vai dizer que as duas eram estéreis, elas não poderiam ter filhos. Mas irmãos, Deus prometeu Isaac a Sara. Então a Bíblia diz que Deus visitou Sara, mas Deus não prometeu Samuel para Ana. Não tinha promessa, Deus não falou nada, Deus ficou calado. Aí a Bíblia diz que quando ela ora, que ela se derrama, que ela clama, Deus visitou Ana. Não tinha promessa, mas ela orou. Não vai dar certo, irmã, desiste. Deus não prometeu nada. Deus não falou nada sobre o teu trabalho. Deus não falou nada sobre essa faculdade. Deus não prometeu te prosperar. Deus não prometeu isso. Teu filho, desiste, não vai dar em nada. Ei, dobra teu joelho, porque hoje Deus vai visitar o teu clamor. Adore ao Senhor, porque hoje Ele vai visitar a tua angústia. Adore ao Senhor, porque hoje Ele vai visitar a tua alma. Não importa o cenário, nós precisamos provocar ao Senhor através da nossa adoração. Ei, irmão, quantas vezes ela pensou em desistir, mas ela ainda assim continuou orando ao Senhor. A Bíblia diz que ela subia, e aí estava todo mundo reunido, adorando, clamando, e ela estava chorando. Ana não comia. Ana, por que tu não come? É porque não dá. Sabe, irmão, quando dá aquele nó aqui na garganta e não dá para comer nada, não dá para descer nada, Deus está vendo. Sabe quando você olha para uma causa, um filho, um problema, e você diz, Senhor, vai morrer, não vai dar em nada. Senhor, meu filho não vai voltar, a porta não vai abrir, Senhor, não dá, não tem jeito. Aí começa a dar aquela angústia, aquele nó na garganta, a comida não desce. É nessa hora que tu entra no teu quarto, lá no altar, dobra teu joelho. Se não der para falar nada, se rasgue, chore diante dele, porque a Bíblia diz que ela não falava, não ouvia, ninguém ouvia a oração dela, só escutava ela chorando e mexendo com a boca, ao ponto do profeta, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada. Já pensou, irmão, se você está orando e alguém chega e diz, ei, irmão, para que isso? Você sai da igreja, fala, não vou mais naquela igreja, o pastor me julgou, o irmão me julgou, eu vou desistir, irmão. É nesse processo que as pessoas vão se levantar contra você. É nesse momento de dor, de angústia, não vai vir ninguém para dar um tapinha nas tuas costas e dizer, vamos, Débora, eu vou te ajudar. Não vai chegar ninguém, vai te abraçar e vai dizer, vamos embora, eu estou contigo. Não está dando conta de orar, não, vou orar por você. Não está dando conta de andar, não, eu vou te arrastar, não. Infelizmente, na hora da dor, vão aparecer pessoas para te julgar, igual Penina, para dizer, para, eu já tenho, você não tem. Vão aparecer pessoas igual Eli, vai dizer, tu está embriagada, para. Mas eu quero te dizer que você não vai parar, porque você conhece o propósito que Deus tem para a tua vida. Quem não conhece, quem não tem intimidade com Deus, não entende a dor, né, irmão? Quem não tem intimidade com Deus não sabe. Irmão, tem coisa melhor do que a gente chegar na igreja angustiado e chorar? Não tem, não. Parece que a gente chega com a alma aflita, com nó na garganta. E aí você fala, hoje eu não vou nem dar glória. Porque a angústia está tão grande, parece que está tudo aqui tampado. Aí você diz, hoje nem glória eu dou. Quando você vê, irmã, você já está chorando. Aí vem o hino da harpa, tu começa a chorar no hino da harpa. Misericórdia. Tem dia que eu choro tanto aqui na igreja, que eu penso assim, meu Deus, Senhor, será que os irmãos estão chorando? Eu nem estou chorando para o Senhor mesmo. Aí quando você vê, irmão, você já está... E aí é nessa hora que o Senhor vem, te consola, e você volta para casa cheio da presença dEle.
É na hora que você rasga mesmo o peito, rasga as suas vestes e diz: Pai, eu não sou nada, agora está tudo complicado, me ajuda, Jesus. É nessa hora que Ele entra no teu coração e te enche da presença dEle. A Bíblia diz que ela chega no templo angustiada. Quando o profeta, quando Eli fala com ela, ela diz para ele o quê? A tua serva está angustiada, aflita, a minha alma está ansiosa. Mas a Bíblia diz que quando ela ora ao Senhor, ela entrega para o Senhor a petição. Irmão, o que eu acho mais interessante é que neste momento que Ana entendeu todo o processo, eu acho interessante que nesse momento que ela ainda acreditava no milagre, depois de muito tempo que ela podia ter desistido, ela ainda confia, que ela dobra o joelho e diz assim, ó, ela entrega para Deus antes de receber o milagre. Entendeu não, né, irmão? Ela está angustiada, aflita, orando há muito tempo pelo milagre. Mas quando ela decide se rasgar, quando ela decide entregar o seu melhor, ela entrega para Deus antes de receber. Ei, eu quero um filho varão, ela foi específica. Né, irmão? Deus, eu já estou esperando há muito tempo, né? Então eu quero um filho varão. E quando ele já tiver grandinho, já tiver desmamado, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Meu Deus. Ana orou tanto tempo pelo milagre. De repente Ana vai devolver o milagre. Ana clamou tanto tempo pelo milagre. E de repente Ana vai devolver aquilo que Deus deu para ela. Ela entendeu que se ela não desse o melhor, o milagre não ia chegar. Ela entendeu que só com Deus nós vivemos o melhor. Ela entendeu que Penina não significava nada. Ela entendeu que o julgamento, que a crítica não significava nada, porque ela tinha o Deus do impossível que podia realizar o sonho dela. E aí a Bíblia vai dizer que ela entra angustiada, chorando. Depois que ela conversa, que ela ora e conversa com o profeta, a Bíblia diz que ela come e sai aliviada. Esse é o propósito da casa do Senhor. Entrar angustiado, aflito, chorar, se rasgar e sair livre, porque a presença do Senhor nos sustenta. Sabe, irmão, uma frase que nós ouvimos desde criança, que ninguém entra dentro da casa de Deus e sai do mesmo jeito. Eu acho que desde quando a gente é crente, a gente escuta isso. Só que eu quero te dizer que só sai transformado o crente que se derrama na presença dele. Só sai com a vitória aquele que se rasga diante da presença dele. Aquele que fala, sou pequeno mesmo, mas estou aqui para te adorar, para te exaltar. A Bíblia vai dizer que Ana vai embora. E aqui no capítulo 20 vai dizer, Ana ficou grávida. E passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel. Ana gerou um milagre. E sabe o que eu vejo aqui? Em toda essa dor, em todo esse processo, Ana ganhou um filho. Ana ganhou o que mais sonhava, mas Deus ganhou o sacerdote cheio de Deus, um juiz para abençoar o povo e um profeta cheio do poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai dizer que naquele tempo de incertezas, foi Samuel que ungiu Saul a rei. Logo depois de tudo aquilo que ele passa a desobedecer a Deus, foi também Samuel que o Senhor usou para ungir Davi a rei. Ei, a Bíblia vai dizer que Davi foi o único homem segundo o coração de Deus. O seu milagre tem propósito. Quem que era Ana? Que? Mas o Senhor usa o milagre de Ana para mudar a história do seu povo. Lembra lá no início, onde a crise espiritual, a crise moral se instalou, porque os filhos de Eli profanavam as ofertas, aquilo que era de Deus, porque o sacerdote não se posicionava. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 que Deus já não falava mais com o povo. Já não era tão constante. Quando a voz de Deus se cala, é porque já não tem mais comunhão e não tem mais presença. Ah, pastora, mas Ana pediu tanto tempo o milagre e depois ela ficou sem nada. Não, irmãos, porque ninguém que entrega o seu melhor para Deus vai embora de mãos vazias.
Ninguém que dá aquilo que mais sonhou, aquilo que mais amou, em oferta ao Senhor, vai embora de mãos vazias. A Bíblia vai dizer que o Senhor ainda deu 3 filhos e 2 filhas para Ana. Ei, a geração que ela sonhava, o Senhor entregou para ela. O Senhor entregou para ela um milagre que mudou a história de Israel, mas entregou também para ela milagres que cuidaria dela. Irmão, não tem nada melhor que filho, né? Filho acalma a gente, filho alegra a gente, filho é a melhor coisa que nós temos. Quando o Senhor viu que ela foi capaz de entregar um pedaço dela, o melhor dela para Ele, o Senhor também entrega para ela ainda mais. Não deu só Samuel, o Senhor deu mais 5 filhos para ela. Agraciou ela com a bênção. Se coloca de pé, irmãos. Eu não sei qual é a dor. E eu não sei o que você veio clamar a Deus hoje. Mas eu quero que você entenda, o seu milagre tem um propósito. Demantura manás. O seu milagre, remantura manás, tem um motivo, irmãos. Enquanto Ana ganhou um filho, remantura manás, a obra ganhou um juiz, ganhou um sacerdote posicionado, ganhou um profeta segundo o coração de Deus. Ei, quando você gerar o teu milagre, ele vai ser bênção lá na tua casa, mas para a obra de Deus a bênção ainda vai ser maior. Se prepara, porque Deus tem coisas para fazer através de ti. Eu quero, irmão, convidar você para se rasgar diante de Deus nessa noite. Sabe, irmão, essa palavra ela tem que ter propósito na nossa alma, ela tem que ter propósito no nosso coração. E eu quero convidar você para se rasgar diante de Deus. Quero convidar as irmãs que quiserem vir aqui na frente, se rasgarem diante do Senhor. Eu não sei, irmã, qual é a sua dor. Eu não sei qual é o propósito que você precisa. Mas eu queria orar por você. Você que tiver vontade, vem aqui na frente e nós vamos interceder pelo seu milagre. Sabe, às vezes você tem dito, Senhor, não dá mais. É tão difícil, Jesus. Senhor, há quanto tempo eu tenho clamado por isso? Há quanto tempo eu tenho pedido do Senhor um milagre. Mas hoje o Senhor está dizendo, filha, eu sou contigo. Se tiver algum dos irmãos também que queira vir aqui se rasgar, pode vir. Nós somos num culto de mulheres, mas às vezes você está aí pedindo algo para o Senhor, já tem um tempo clamando algo para o Senhor, e o Senhor está dizendo, ei, não é hora de ficar com vergonha de sair do lugar, não é hora de ficar dizendo, eu não vou, não posso. Ana se rasgou diante de Deus, Ana não teve vergonha de chorar, Ana não teve vergonha de se ajoelhar naquele lugar, chorando, desesperada e dizendo, eu preciso gerar o meu milagre. Remanto, ramanás. Eu quero convidar a equipe de louvor para adorar o Senhor. Hoje é noite de gerar milagre. Hoje é noite de bênção. Hoje é noite onde o Senhor vai falar no teu coração. Remanto, ramanás. Comece a adorar, irmã, comece a adorar. Comece a chorar, está na casa dele. Está difícil, né, irmã? Está doendo, eu sei, está doendo. Mas você está na casa dele. Eu sei que às vezes você acha, Senhor, não dá mais, eu não consigo. Mas você está na casa dele. Remanto itaramanás. Remanto itaramanás. Eu sou Deus da tua casa. Remanto, remanto itaramanás. Filho, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Eu conheço o teu coração, eu conheço o teu.
portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei no meu Deus. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro sua presença. Tudo que a gente precisa é um abraço. Tudo que a gente precisa é um consolo. Tudo que a gente precisa é entender que Ele ainda é conosco. Ele está dizendo: ei, eu ainda sou Deus dessa vida, eu ainda sou Deus dessa casa, eu ainda faço milagre naquele lugar, eu ainda salvo, eu ainda liberto, eu ainda abençoo. Eu sou Deus dessa se fechar. Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Deus sabe de toda a tua alma agora. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar. Vou erguer a minha voz e te adorar. Eu confiarei. Eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei no meu Deus. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro sua presença. Eu confiarei. Glória a Deus. Irmã, abraça alguém dessas irmãs, ore com ela. Às vezes tudo que a gente está precisando, às vezes é um abraço, alguém dizer você é importante, é alguém dizer você é especial, você é cheio do Espírito Santo. Domingo eu estava aqui no culto angustiada, preocupada com a alma, e eu falei: Senhor, fala comigo hoje, eu preciso ser abraçada pelo Senhor. Quando o pastor Darlan chamou a gente aqui para orar, a irmã Maria me deu um abraço, e ela disse assim: Deus está te fortalecendo, Deus está te sustentando. Ah, irmão, eu fui embora cheia do Espírito Santo, eu fui embora igual Ana, eu fui embora crendo no milagre que eu estava precisando, porque eu falei: minha alma está angustiada, porque parece que eu não vejo solução para o meu problema. Irmã, eu quero te dizer uma coisa hoje, não é para chutar o balde não, tá? Não é para jogar nada para cima. Ah, tô cansado, vou chutar o balde, vou jogar tudo para cima. Não vai, porque depois você só vai ter o trabalho de buscar de volta o que você jogou para cima, de buscar de volta aquilo que você desistiu, porque Deus está dizendo: eu não abro mão de você, eu não desisto de você. Pode chutar o balde, mas vai ter que buscar, porque eu ainda te quero, porque eu ainda vou te usar, porque eu ainda vou contar contigo na obra. Não é para parar, não é para desistir. Amém? Aplauda Jesus, porque Ele merece.